Olá, sejam todos bem-vindos ao Assunto Pastoral, o podcast da Arquidiocese de Londrina. Um espaço onde vamos conversar sobre assuntos importantes para a nossa igreja, os pronunciamentos do Papa, o que movimenta a vida da nossa arquidiocese. Sempre com a presença do nosso arcebispo, Dom Jeremias Steinmetz, e convidados que vão nos ajudar a conduzir essa conversa, a trazer esses assuntos para a nossa realidade. Hoje aqui com a Patrícia Caldana e o Ivan Tayatelli. Ok, então, um bom dia a todos, uma alegria poder recebê-los aqui para podermos falar nesse primeiro podcast daqui da Arquidiocese de Londrina e, de fato, podemos partilhar impressões e assuntos importantes que precisam realmente de reflexão e que é interessante para também informarmos o nosso povo. Então, saúdo com alegria a Patrícia, o Ivan, a Ju, está aí também toda uma equipe presente ajudando nesse trabalho. Então, nosso muito obrigado a todos também por esse trabalho bonito que a PASCOM vem realizando em nossas comunidades, nas paróquias, na arquidiocese também, fazendo com que a palavra de Deus chegue de um formato diferente ao nosso povo, que não o da pregação simplesmente na liturgia ou das aulas, mas também nesse formato tão moderno e importante nos nossos tempos, que é o da comunicação, da comunicação um pouco melhor planejada, como é o caso do podcast. Então pedimos nesse momento para a Patrícia e o Ivan se apresentarem, dizerem o que fazem em termos de igreja, profissionalmente, o que os capacita também para estarem aqui conosco. Bom, meu nome é Patrícia Caldana, tenho 35 anos, sou do Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Sou agente da PASCOM desde 2011, então envolvida aí na comunicação na igreja, mas também atuo em outras pastorais e profissionalmente atuo na área da educação, né? Como professora também há mais de 10 anos. Bom dia, né, a todos nós aqui, pessoal também dos bastidores, né, que vão acompanhar com a gente indiretamente. E, sei lá, boa tarde, né, boa noite, talvez, para você que está acompanhando, né, dependendo do horário. E é uma alegria, né, estar aqui. Agradeço muito o convite de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a nossa igreja, sobre as missões da nossa arquidiocese, do nosso setor, né. E eu tenho 30 anos, me chamo Ivan Júnior, participo do grupo de oração Dom Bosco Júnior, aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Eu atuo profissionalmente como analista ambiental, e então tenho bastante desse viés ambiental aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. E estou aqui disponível para a gente contribuir, conversar, debater esses assuntos hoje. Bem, o primeiro assunto é exatamente a missão São Paulo VI em Guiné-Bissau, na África. A gente tem que dizer, para entender a questão desde o começo, de fato, que esse trabalho da Igreja do Paraná surgiu de um convite muito especial e particular dirigido ao Regional Sul 2 por Dom Pedro Zilli. Dom Pedro Zilli, inclusive, é aqui de Ibiporã, né? Do PIME, originariamente do PIME, se formou como padre no PIME e muitos anos trabalhou como missionário na África. E depois foi ordenado bispo para Guiné-Bissau, para a diocese de Bafatá. E ele, sempre nas visitas dele, que ele fazia, porque ele faleceu, né? Faleceu de Covid, que ele fazia aqui a Londrina, a Ibiporã, ele sempre mostrava muito interesse por essa questão missionária. Inclusive foi por conta dele que um outro evento, por exemplo, em Ibiporã, anual, é justamente em vista das missões, né? Uma promoção que o povo contribui, já tem muito no coração isso em Ibiporã, que o povo contribui bastante com a missão. Então, Dom Pedro Zilli, em conversa com os bispos, mais uma sugestão muito direta a Dom Sérgio Arturo Braschi, bispo de Ponta Grossa, e que era também da comissão missionária da CNBB, ele então aceitou esse convite e começou a partilhar isso com os bispos. Quer dizer, começaram a pensar isso dentro do
Comire, né, que é a Comissão Missionária do Regional, também nas dioceses e também paralelamente a conversa com os bispos, tentando assim entender o que exatamente precisaria, né, para uma missão desse porte, desse tipo, dessa envergadura, olhando já desde o princípio a situação lá na África, como é que isso iria se desenvolver, até que em 2014 exatamente, eu lembro, eu já era bispo de Paranavaí, quando finalmente foi tomada a decisão de, então, começarmos a enviar leigos, pessoas que fossem para lançar as bases da missão. E essa missão, exatamente, ela precisava tudo, não tinha nada. Vamos dizer assim que a única estrutura que tinha no local onde hoje está a missão era uma grande figueira, né, que depois foi derrubada, né, tinha muito cajueiro, por exemplo. Tudo isso precisou ser tirado para primeiramente fazer um poço artesiano que começou a servir a comunidade, basicamente muçulmana, e a partir dali a Casa dos Missionários, depois uma estrutura, pelo menos uma cobertura, para poder servir como local de catequese, de encontros, de orientação, de aulas, de celebrações, né? Precisou tudo isso para que finalmente depois pudesse ir mais pessoas, né? Foi basicamente do zero mesmo, então. Foi do zero. Praticamente, é que não é mato como é o nosso mato aqui, né? Mais ou menos um cerrado assim, entendeu? Aí, ali é que começou a missão São Paulo VI. Então, eu lembro bem do diácono Odaril, por exemplo. Aliás, do seu Odaril e do diácono, um diácono aí da região de Ponta Grossa, que foram para lá para construir, né? Para contratar a empresa para fazer o poço artesiano, abrir o poço artesiano, lembro, por exemplo, um primeiro container que foi enviado com material daqui, inclusive uma empresa aqui de Londrina na época ajudou. Foi assim um container, daqueles containers grandes, né? Cabe assim milhares de quilos, né? Uhum. E ele precisa ser fechado. Ele tem que fechar assim para não haver espaço para as coisas se mexerem lá dentro. Então, ali foram móveis, ali foi ferro, ali foi cimento, ali foi prego, ali foi tábua, foi tudo o que se precisava para uma construção. Então, isso foi levado para lá exatamente para poderem fazer essa primeira estrutura. Para depois, naturalmente, poder começar um pouco o trabalho pastoral exatamente na missão, que é basicamente, e desde o começo nós temos essas três coisas. Nós temos a questão da educação, né? Nós temos a questão da saúde e a questão, afinal, claro, é o objetivo primeiro, vamos dizer assim, last not least, né? É o último, mas não é exatamente o primeiro. É o primeiro, mas é um conjunto, né? Porque isso corresponde a uma diferença agora de visão missionária, né? Por exemplo, uma vez, né, nas missões, aí, quando o Brasil foi evangelizado, vamos dizer, pela primeira vez, a primeira coisa era a implantação da igreja, né? Então, a primeira coisa era construir uma igreja. E aí, batizar. Pronto. Depois de batizar, deixa esses batizados crescer, daí vai se pensar em catequese, essas coisas todas. Hoje, a visão é diferente. Primeiramente, nós temos que trabalhar a questão culturalmente falando. Né? E a questão sempre é importante que a gente tenha um bom conhecimento da cultura. Sim. Né? Porque basicamente ali são muçulmanos até hoje, né? Tá, mas para dizer, voltamos aos 3 pontos: saúde, educação e evangelização.
No campo da saúde, para vocês terem uma ideia, tinha um hospital lá em Quibo. Tem até hoje. Porém, né, esse hospital ele era tão simples, tão pobre, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nessa mesa aqui estava tipo uma cirurgia, por exemplo, uma coisa assim, e tinha cachorro embaixo da mesa, cachorro passeando por dentro da sala, essas coisas assim. Isso nosso pessoal, não sei se revoltaram, acho que não, né? Mas foi logo agido muito para se construir um muro, pelo menos, ao redor daquele hospital. Isso foi com a ajuda de um padre de Maringá, né? Um padre de Maringá que, com a sua herança, né? Ele colocou isso à disposição para construir um muro ao redor do hospital. Então, veja bem. Aí depois foi, por exemplo, a Danúbia, que é de Umuarama, uma menina formada em enfermagem, né, se diz. Ela foi lá, ela era uma verdadeira médica lá dentro, né? E foi com ela que foi levado, por exemplo, aparelho de raio-x, outras coisas, muito remédios, e ela ajudava. Ela ia também nas tabancas, por exemplo. Tabancas são as comunidades, né, vamos dizer assim, tipo, não distritos exatamente como os nossos aqui, mas são comunidades menores, né? Bom, a questão da saúde. E até hoje, né, nós temos muita dedicação na questão da saúde. As crianças precisam ser orientadas, as gestantes precisam ser orientadas, né? Então, Jeremias, o senhor nunca foi para lá ainda? Não. Ainda não deu. Já deveria ter ido na minha gestão como presidente, mas a pandemia ainda não nos permitiu. Mas dá para ver que o senhor conhece as histórias das pessoas, o que a missionária tal foi lá, o missionário. Existe muito essa troca? Os missionários sempre estão em diálogo? Como que é isso? Sim, os missionários eles têm muito contato conosco no Regional Sul 2. Lá de vez em quando, como eu trabalho pelo menos um dia por mês em Curitiba, no regional, muitas vezes nós temos videoconferências com os missionários. E a gente então conversa, tentando entender as dificuldades, os problemas, as necessidades que eles têm, sobretudo. E também eu tenho conversado, claro, com os missionários, as notícias que vêm, a gente tem que ler tudo, tem que estar presente. Ouço todas as informações, eles gravam muitas coisas que eles mandam para a gente, né? Tá, esse quesito da saúde, né? Depois tem o quesito da educação, né? Quesito não, é uma realidade. Então, a educação também precisou logo de uma orientação. E aí, então, foi começado, né, desde o início, a gente tinha plano de construir uma escola, né? E essa escola, o primeiro bloco já está pronto, já está funcionando e atendia até o ano passado, até outubro desse ano, 90 crianças, né, que terminaram o primeiro ano, o primeiro aninho, entendeu? Então, as imagens que a gente recebe é só aquela criançadinha, sei lá que idade. Mas... Uma coisa Sim. interessante de alguns vídeos que eu estava assistindo, né, é que a escola não é só um espaço de educação das crianças, né? Muitos pais, né, declararam interesse em aprender o português, em aprender a estudar, porque não tiveram oportunidade de ir para a escola, né? E como a escola também tem servido de espaço para diálogos interreligiosos, né? Como Exatamente. o senhor disse, que é uma comunidade que é bem muçulmana, então a participação dos eventos escolares de incluir também, né, a comunidade muçulmana, de trazer esse diálogo interreligioso, né, na comunidade, acho que é um dos pontos bem fortes dentro da evangelização, né? Exatamente. Então, agora o pessoal está lá, né, terminando o segundo bloco da escola. Inclusive, dinheiro agora foi terminado nesses dias aí, foi enviado o restante aí acho que são R$130 mil. Para vocês ter uma ideia, com R$135 mil, nós estamos construindo lá
eu acho que mais 3 salas, sala de professores, né? R$135 mil. Bacana, viu? É um comentário que eu tenho, eu achei muito interessante você fazer esse paralelo, né? O senhor fazer esse paralelo com o início da Igreja Católica aqui no Brasil e como foi a priorização, né, das ações e evangelizar de uma maneira mais direta, digamos assim, né, já batizando todo mundo, porque apesar de a evangelização ser um dos pilares, né, desses 3 que o senhor comentou, priorizar a saúde, priorizar a educação, não deixa de ter a priorização da evangelização também. E não digo nem de uma maneira indireta, mas é de uma maneira muito mais ativa do que parece, né? Então, chegar lá, numa realidade daquela, e observar, estar atento às necessidades deles, né? As necessidades primárias, perceber onde a gente pode contribuir, onde a gente pode somar, né, onde a gente pode ajudar, isso é evangelização, né? Exatamente. Priorizar a saúde, priorizar a educação é evangelizar, é levar a nossa igreja, né? Talvez ali inicialmente de uma maneira sutil, né, até como a Patrícia colocou, né, aquele diálogo intercultural, interreligioso, é uma maneira sim mais sutil e de modo a dar mais diálogo, né, um pouco mais tolerante mesmo, né, nesse contexto religioso. Exatamente. A questão é a dignidade humana, né? Ali na África, como eu não fui para lá, eu não posso quer dizer muita coisa. Eu sei porque a gente tem que acompanhar, né? Eu acompanho. Assim, aquelas coisas mais básicas de higiene, de vida de família, de limpeza de casa, de construção de casa, de cuidado com as crianças, tudo isso. Em tudo isso, as nossas missionárias, né, e os missionários, eles conseguem ajudar as pessoas. Então, por isso que qualquer profissional na sua área, vai uma Patrícia, professora, vai uma jornalista, vai um agricultor, né, ele tem condições de ajudar aquele povo, né? Então, são coisas muito básicas. Então, hoje, através da escola, né, como a Patrícia complementou, através da escola está se fazendo um verdadeiro trabalho de evangelização. Como mudou, por exemplo, a dona Márcia, ela está agora de volta porque ela adoeceu, precisou voltar, né? Mas como ela conta, né, já a mudança de comportamento dos pais com as crianças, das crianças com os pais. Os pais que participam, que são chamados a participar da escola, eles vêm, né? Por exemplo, assim, ela estava contando, na última vez agora que estive em Curitiba, ela estava no regional, ela estava contando que então, eles têm que ter um controle muito grande, por exemplo, sobre quem paga as contas, por exemplo, quem paga lá, porque eles pagam alguma coisa na escola, né? Ou quem pega a criança. Porque eles não têm a noção de família, de núcleo familiar que nós temos, por exemplo. Sim, tem pai, tem mãe e tem os filhos, mas tem o tio, tem o avô, tem a tia, tem a prima. Então, por exemplo, assim, de repente, numa semana, 5 pessoas diferentes vêm pegar a criança na escola, né? Isso para nós aqui é impensável. Já não dá, isso não dá, né? Eu lembro, né, das escolas por aqui, o cuidado que as famílias têm, os professores, os diretores têm, para não entregar a criança para qualquer um. Só que lá, então, fica mais fácil porque o primo ele se sente responsável. Ele é um responsável da mesma forma como nós temos, como é o pai ou como é a mãe, ou de repente o pai e a mãe não podem ir, eles não têm ainda esse controle. Tá bom, mas vamos para o outro ponto, né, da missão, que é a evangelização. Apesar de eu concordo com o que você disse, eu acho que esse é o pensamento, de que toda essa preocupação com saúde, com educação, já é evangelização.
O que eu quero dizer é que hoje, quando se fala de evangelização, se fala de maneira mais completa e se começa por um diálogo cultural, por um diálogo de formação. Hoje sim, né? Nós temos estrutura lá em que acontece catequese. Então, a opção de Dom Pedro Zília por uma catequese de inspiração catecumenal, né? Então, em que a pessoa, mesmo adulta, ela vai fazer primeiro a catequese, depois ela vai, de fato, optar pelo batismo, pela continuidade, pela crisma, pela Eucaristia, assim por diante. E as crianças agora, claro que elas já vão crescendo nesse ritmo, aquelas que os pais quiserem, porque também não é uma imposição, né? Então não pode mais ocorrer aquilo que de fato a gente sabe pela história ocorreu no passado. Não é todo mundo que vai ser batizado. Vai ser batizado quem tiver essa predisposição e quiser, né, de maneira livre, Desejo, né? tiver esse desejo livremente, né, assim por diante, bem de acordo e dentro daquilo que é exatamente a catequese de inspiração catecumenal. Mas hoje nós já temos um grande número de batizados que participam das celebrações, que comungam, que vão entendendo, né? Temos catequistas de lá já, né? Pessoas que estão lá. E na questão, então, por exemplo, da educação, da formação, que tem a ver também com saúde, hoje o regional, nós temos vários projetos, assim, por exemplo, de acompanhamento. Por exemplo, a alimentação das crianças na escola. Eu fico bobo de ver quando vejo os números, né? E como talvez a gente poderia fazer muito mais se a gente tivesse mais consciência. Mas olha, vocês podem fazer a conta. São 90 crianças. E são os funcionários, professores. Todo esse pessoal, eles fazem lanche, tipo, de manhã tem um café, por exemplo. Depois tem um lanchinho. E muitas vezes, antes delas ir para casa, almoçam. Tem... Então, tudo isso em termos de alimentação, eu não sei o que vocês imaginam, mas o que vocês pensam que isso custa por mês? No nosso dinheiro aqui. Não faço ideia. Nem ideia. Nós fazemos isso tudo com enormes R$6.000. Caramba. Super barato, super barato. A gente não toma nenhum iogurte praticamente com esse dinheiro, né, para toda essa gente num mês. Então é assim, né, é assim. E nós estamos lutando, vamos dizer, já foram bastante missionários, né? Missionários que foram, por exemplo, mês de Curitiba, Ponta Grossa, Umuarama, Maringá, Palmas, Francisco Beltrão, Cascavel, Campo Mourão, né? Missionários que já foram, já fizeram uma experiência. E a Danúbia, inclusive, ela é de Umuarama, ela terminou seu tempo, ela quis ficar lá para estudar lá. E ela então está estudando lá para ver, vamos ver o que ela... Eu não sei exatamente o que ela está fazendo, se está fazendo medicina. Talvez medicina. E nós, o regional, nós estamos então também pagando o estudo hoje para um menino que está fazendo medicina. O que custa a medicina aqui hoje? Um curso assim, mensalmente? 10 mil reais? Em alguns cursos, sim. Né? Por aí, né? A gente, com R$200 nossos aqui, a gente está pagando o curso de medicina desse rapaz. E é um rapaz de lá mesmo. É de lá. Então, esse é um grande... acho que é uma grande possibilidade, se nós temos pessoas em Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, que queiram, de repente, fazer um gesto concreto de ajuda, com R$200 mensais, dá para ajudar, claro, isso não é num ano, 2 anos, deve ter, eu acho que são 5 anos, provavelmente. Mas com R$200 você forma um médico.
E esse é um ponto interessante, né? Às vezes a pessoa acha que para ela fazer um trabalho missionário, ela tem que estar lá na África, né? E tem inúmeras formas de ajudar daqui, né? E uma das formas que eu vi que a Diocese do Paraná ajudou muito na doação de Bíblias, né? Foram 25 mil Bíblias lá na região. Sim. Essa foi uma campanha, Bíblias. Foram... Inicialmente, nós queríamos, acho que 15 mil Bíblias, ou 10, não me lembro bem. Fizemos a campanha e, no fim, nós imprimimos 25 mil e ainda sobraram uns trocados para investir em outras coisas da missão, né? Foi feita a campanha, por exemplo, lá no início do Pocinho, que foi justamente para construir o poço artesiano, para furar o poço artesiano. Sobrou dinheiro, né? Depois foi feita uma outra campanha grande, realmente de sustentação, em vista da construção das casas, carro, essas coisas todas. Na época, eu não me lembro que ano que foi isso, se foi 16 ou 17. 17, talvez. Mas deu praticamente 1 milhão, acho que deu mais de R$1 milhão. Uhum. São as mãos que ajudam, né? Igual, eu acho que o Padre Romão sempre fala uma frase, talvez ele até referencie alguém, não sei. Então, mas eu sempre ouço ele falar, né, sobre as missões, de que a missão é feita com os pés dos que vão, as mãos dos que ajudam nesse sentido financeiro, né? Mas também com as orações, né? Com os joelhos que se dobram. Então, outra forma de ajudar também é a gente estar em constante oração por tudo isso, né? Então, tem essas formas aí de participar da missão. E até agora, citando aí o Padre Romão, eu estou achando tudo muito interessante sobre essa missão e até gostaria de tentar fazer um paralelo aqui, porque já participei de algumas missões no norte do país e é uma realidade totalmente diferente do que a gente está falando aqui, né? Então, apesar de ser também um ambiente relativamente longínquo, né? É praticamente um outro país, né? Essas realidades que a gente enfrentou lá no norte, né? Eu, particularmente, já fui para o Pará e para o Amapá. E, assim, são realidades realmente muito diferentes das nossas. Mas o paralelo que eu queria trazer é porque, ainda nessas realidades distantes, com dificuldades também em saúde, educação e muitos outros quesitos, são realidades que a Igreja Católica já está ali, em alguma forma, mas ela já está, né? Então, às vezes até de uma maneira mais forte, né? Nas comunidades que se reúnem, que fazem os grupos bíblicos de oração, do que nós aqui. Outras não tão fortes, mas a igreja em algum grau já está presente. Então eu achei muito interessante isso, né? A realidade que a gente enfrentou quando chegou lá, em relação à evangelização, era outra. A igreja já existia. Nesse caso do Amapá, inclusive, o Padre Sebastião, né, o nosso querido Padre Tião, ele já estava lá e ele era muito querido por toda a comunidade. A gente percebeu logo de cara, quando a gente chegou, que ele era muito querido, e não só pelos católicos, por todos, por todo mundo. O pessoal, né, os jovens, assim, adolescentes protestantes, chegavam e abraçavam ele por onde ele passava. Então você já percebia que existia essa sutileza da presença da igreja, sabe, do carisma da igreja, ali. Então foi muito fácil evangelizar quando a gente chegou lá, porque já existia isso. Então eu achei muito desafiador, né, esse momento inicial da missão São Paulo VI, na época Beato Paulo VI, né, antes dele ser canonizado, em que não existia nada, né? O Dom Jeremias estava contando aqui pra gente, não existia absolutamente nada. Então deve ter sido realmente muito desafiador você chegar num lugar em que não existia, literalmente, a Igreja Católica, né? E você só saber trabalhar com isso, né? E ter essa sutileza inicial, como já foi colocado. Achei bem interessante. Assim, para ser bem exato nos números, Ju, hoje a escola tem 135 crianças. E no quesito evangelização, como eu falei, hoje, então, tem uma missão, as pastorais de catequese, liturgia, do dízimo, inclusive, da juventude, dos vocacionados, e a comissão de família. E a missão hoje conta com 20 turmas de catequese, 15 catequistas, 150 catequizandos.
Até o momento, 42 batizados e 17 crismados. Eu tenho uma pergunta, assim, agora, não sei, acho que a gente deve estar encaminhando para o fim desse tema. Caso, né, mesmo com esses números, a gente ainda pode mais, né? A nossa igreja aqui do Paraná pode mais. Caso algum leigo tenha interesse, né? Qual é o passo? Algum que talvez esteja assistindo a gente, inclusive, né? O que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que dizer assim que para ir para a missão precisa haver um preparo. Preparo psicológico, em primeiro lugar. Porque você está saindo, você vai sair do Paraná, que é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, né? Com educação totalmente, quer dizer, totalmente não, com seus desafios, né? Vai se falar sobre isso na campanha da fraternidade, mas nós temos tudo aqui. Nós temos mercado, nós temos trabalho, nós temos educação, nós temos igreja, nós temos tudo organizadinho. Lá ainda vai precisar de muitos enfrentamentos, bem entre aspas, né? Para que se possa chegar a um trabalho ainda mais organizado, né? Então tem que haver um preparo psicológico. Uma disposição, né? Depois precisa também, naturalmente, ter a preparação, por exemplo, tem que fazer um curso de missão em Brasília, depois, se possível, também ter o curso da língua deles, que é o crioulo, lá, né, esse curso tem que acontecer lá. Tem que haver uma preparação, né, também para as questões que mais ou menos esse missionário vai trabalhar lá. Portanto, a gente gostaria que fosse sempre alguém, o pessoal começasse a se preparar com alguma experiência missionária aqui no Brasil. Tipo, você já está vocacionado, você já foi pro Amapá, você já foi pro Pará, já fez um estágio, né? Quer dizer, ou até mesmo experiência no mundo missionário, na questão missionária, né? Com entendimento na questão missionária, né? Bom, e aí o passo, vamos dizer assim, bem concreto, é exatamente começar a participar da comissão missionária regional, diocesana, começar a entender um pouco o mundo da missão. Né? Essa é a primeira coisa. E depois vem essa preparação mais próxima, né? Que também precisa, até mesmo se a pessoa já pudesse ir aprendendo alguma coisa da língua, alguma coisa, né? E dentro da sua profissão, né? Mas eu entendo o que eu poderia fazer na missão dentro da minha profissão, como eu posso dentro contribuir, daquilo, né? que eu já posso, que eu já sei. Então, é esse o passo. Então, nós temos pessoas concretas no regional, né? Por exemplo, nós temos hoje Dom Sérgio Braschi, Dom Mário Spack, nós temos também o diácono Pedro Lang, nós temos agora o Dario, nós temos outras pessoas que são o contato exatamente, né, para que as pessoas possam se preparar para a missão. Né? O padre Valdecir Badzinski, que hoje é o secretário do regional, né, que nos auxilia lá em Curitiba, né? Claro que é o executivo mesmo, né? Eu sou presidente, mas quem faz as coisas acontecerem no dia a dia, produção de material, essas coisas todas, contatos, é o secretário executivo, não adianta, né? E então é a partir dessas pessoas que tem que haver a preparação em vista da missão, né? Então é assim um pouco, há uma mudança, entendeu? No sentido de que a gente teve pessoas que não conseguiram finalizar, por exemplo. Às vezes problema de saúde, outras vezes problema mesmo de saudade, né? De repente de que não conseguiram dar conta. E quanto tempo um missionário precisa Bom, ficar lá?
A gente está um pouco em mudança nesse tempo, mas nós temos um período de 3 meses, por exemplo, é um período bom, mas o melhor seria sempre os padres lá da Diocese de Bafatá, agora que faleceu Dom Pedro, né? Eles nos pedem assim que os leigos que fiquem mais tempo. Eles acham que 3 meses para uma experiência missionária é pouco. Então você não consegue entrar no mundo em 3 meses, no mundo deles. Quando você está acostumando, você volta, né? Exatamente. Quando você começa a entender as crianças falar, os jovens falar, os pais falar, você vai voltar, né? Especialmente se você não fez um ótimo curso antes, um curso do crioulo, né? Creolo, né? Chama, né? Creolo. É um português, assim, é um pouco o nosso português, mas tem muitas palavras, né, diferentes, né, que são da língua local. Bom, a gente falou bastante sobre educação aqui na Missão Paulo VI. Já vamos passar para o nosso segundo assunto, que é a educação. O tema é educação. A campanha da fraternidade desse ano, educação, fraternidade e educação, que tem tudo a ver com, assim, o momento que a gente vive hoje, né? A educação é um assunto que preocupa muito, não só os pais, não só, tanto que a igreja está debatendo isso, né? Não só a escola. Então, vamos falar sobre a campanha da fraternidade desse ano, a importância de se discutir a educação, de trazer esse debate para dentro da igreja. Bom, assim, a campanha da fraternidade, ela é um trabalho de evangelização, né? Ela quer ser um trabalho na Igreja do Brasil para dar sentido evangelizador para a Quaresma, né? Então, esse ano aqui nós temos o tema é Fraternidade e Educação. O lema: fala com sabedoria, ensina com amor, de acordo com Provérbios, né, 31, 26. Bom, mas repito, é um trabalho evangelizador, né? Os últimos anos, em todos os documentos da CNBB, depois que a gente teve a participação de alguns membros, né, um pouco mais destacados do episcopado, em que a gente começou a trabalhar sempre nesses grandes documentos, primeiramente um texto bíblico. E antes de qualquer coisa, até mesmo antes de se estabelecer um objetivo geral, objetivos específicos e tudo, a gente tem que partir desse texto bíblico. E o da campanha da fraternidade desse ano, o texto bíblico, por incrível que pareça, né? Isso é preconceituoso, acho que é o que eu disse, né? Mas é João 8, 1 a 11, que é o da mulher adúltera. O texto da mulher adúltera. Então é preciso a gente ter bem presente, né? Todos lembram naturalmente do texto da mulher adúltera, né? Aquela mulher aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e foram falar com Jesus, né? A lei manda punir tais mulheres, tem que apedrejar. E o que é que Jesus fez? Jesus colocou essa mulher, primeiramente, a trouxe para o meio, né? Colocou no meio das pessoas. E depois de todos os argumentos que ele ouviu, ele disse simplesmente: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Bom, colocou todo mundo em polvorosa, né? O texto diz que começaram a sair, se retirar os mais velhos, a começar pelos mais velhos. Por que será esse detalhe do evangelista? Provavelmente começaram a sair os que mais vezes estiveram com ela. Então, aí Jesus deu uma provocada daquelas fatais, entendeu? Aí o diálogo, né? O diálogo de Jesus com essa mulher,
onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Também eu não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Né? Então vejam vocês, de um lado temos o problema dos fariseus, dos escribas, que se arrogam o poder de julgar porque sabem ler o que está escrito. Né? Com base somente no que está escrito, seriam capazes de mandar apedrejar uma mulher, né? Que não tinha como se defender, conforme os costumes vigentes. Do outro lado está Jesus, né? Não só livra a mulher de seus acusadores, mas cede a ela a palavra, perguntando: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Quer dizer, a mulher que era totalmente desprezada, né? Era deixada de lado, tinha pouco significado, né? Nesse mundo da lei, nesse mundo do puro, do impuro. Jesus deixa a mulher falar. Ela não vai ser o objeto passivo da condenação, mas também não vai receber passivamente a misericórdia de Jesus. Ela vai dialogar com ele, o que não lhe era permitido diante dos que se acham os únicos intérpretes da lei, né? O pronunciamento de Jesus corresponde aos que ela mesma diz, né? Ninguém, Senhor. Jesus, então, lhe disse: eu também não te condeno. Responde Jesus, né? O veredito seguiu a lógica do diálogo, né? A mulher restituída em sua dignidade humana. Agora tem sentido que Jesus lhe indique o caminho novo para a nova vida. Vai e de agora em diante não peques mais, né? Jesus perdoou a pecadora para que se afastasse do pecado que continua proibido, né? O perdão torna a mulher livre para não mais pecar. É a misericórdia que abre as portas, né, para uma vida nova. Esse é vamos dizer, vou usar uma palavra, esse é o Sitz im Leben da campanha da fraternidade. É a realidade que a campanha da fraternidade quer enfrentar. É por isso, Ju, Patrícia e Ivan, né, é exatamente, né, o objetivo geral. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Essa é a grande questão que precisa ser enfrentada, né? A educação, ela precisa de fato fazer com que a pessoa toda se encontre, que todos os seus sentimentos sejam educados, inclusive o sentimento da misericórdia, né? Quando a gente vê aí tanta polarização, assim por diante, parece que tantas vezes não tem espaço mais para misericórdia, que é isso, né? Parece que nós precisamos de uma lei que tenha doutrina tão clara que seja o mais fácil possível condenar alguém. Não é possível. Jesus mostra o caminho inverso aqui nesse texto. Então, esse texto é extremamente interessante para a gente compreender o espírito da campanha da fraternidade desse ano. Então, é claro que tem objetivos específicos, né? Analisar o contexto da educação na cultura atual, verificar o impacto das políticas públicas na educação, identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus, mas também pensar o papel da família, da comunidade de fé, da sociedade no processo educativo, né? Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, né? A experiência do transcendente, a cultura do encontro, o cuidado com a casa comum, né? São todos detalhes extremamente interessantes na campanha da fraternidade desse ano. E uma educação, naturalmente, comprometida com novas formas de economia, de política, de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana. Por exemplo, quem hoje não percebe que a educação precisa olhar cada vez mais para o meio ambiente, né? Para a proteção do meio ambiente, para a educação para uma economia nova, uma economia diferente, que não seja essa economia destruidora da natureza,
mas valorizadora da natureza, valorizadora do meio ambiente. Há aqueles que dizem que se nós continuarmos com esse ritmo de exploração do planeta, 50 anos, no máximo, e estaremos todos Perdidos. estaremos todos perdidos. E vai ser todo mundo. É claro que os mais pobres vão sofrer por primeiro, né? Os pobres vão sofrer por primeiro. Mas essa é a realidade. Então, a educação também tem que tocar esse tipo de situação. Sim. Eu estava, né, pensando enquanto você falava, principalmente enquanto o senhor fazia essa alusão da passagem, né, que inclusive traz essa ilustração da capa da nossa campanha. E eu realmente acredito, assim, de que a educação ela tem esse papel fundamental de trazer esse diálogo, né? Está escrita essa palavra dentro do objetivo geral que o senhor leu, o diálogo, ela nos possibilita entender, a lei, né? Naquele momento, os fariseus, né, as pessoas que julgavam aquela mulher, estavam preocupados simplesmente em cumprir a lei, né? E muitas vezes a pessoa, e até hoje, às vezes a gente, não só no contexto da igreja, tá, mas qualquer ordem que é dada pra gente, se a gente não para e pensa minimamente naquilo e só quer cumprir por cumprir, a gente corre realmente um grande risco de não entender o objetivo de verdade daquilo, né? Então, eu acho que ensinar com amor cumpre esse objetivo, né? De trazer à tona, sim, a lei, mas conforme com que a pessoa entenda e queira cumprir aquilo de coração, né? Inclusive existe outra passagem, até foi esses dias, parte da liturgia, em que os fariseus também questionam, né, Jesus, como que ele com os discípulos dele comiam certos alimentos, como que não lavavam a mão antes de, né, não se purificavam para comer. E aí Jesus é muito emblemático, né, de falar que não é aquilo que vem de fora que é o mal, né? O mal não vem de fora, mas aquilo que sai do coração do homem, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende de coração, né, tudo aquilo que a igreja nos coloca, né, e não impõe, a gente está pronto, né, nunca estaremos prontos, na verdade, né? Mas a gente vai estar mais próximo de entender e de querer cumprir aquilo de coração, né? Eu acho que essa que é a principal forma também de levar isso de uma maneira integrada, né, na educação em todos os âmbitos. É interessante a igreja trazer esse tema, né? Fazer refletir a educação no tempo que a gente está vivendo agora, né? Eu, como professora, posso falar um pouquinho como foi sofrido esse período de pandemia e como está sendo mais sofrido ainda pós-pandemia nas escolas, né? E como o Dom falou, dessa questão da polarização, né? Hoje em dia, todo mundo muito polarizado, todo mundo muito... Eu tenho um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista e não existe consenso, as pessoas não dialogam. E como a educação ela tem o poder de transformar isso, de fazer as pessoas se abrirem a ouvir as pessoas e usar o conhecimento como argumento. Uma dificuldade muito grande que a gente já tinha, né, com o advento da tecnologia é que está tudo no Google. Né? Eu vi no Google e tudo que eles acham que os alunos veem hoje que pesquisam, eles têm aquilo como verdade. Né? Eu até brinco com os meus alunos, né? Nossa, ficção, todo mundo falava que nos anos 2000, 2020 ia ter carro voador. Né? E o que a gente tem? A Terra é plana. Então, como o advento da internet, da tecnologia, vem afetando de forma negativa o desenvolvimento da educação. E a pandemia já trouxe essa perspectiva para a gente que a internet não é solução. A gente tem agora alunos com 2 anos de defasagem na aprendizagem, por quê? Todo mundo acha que todo mundo tem acesso à internet hoje no país. Não tem. Né? E os mais pobres foram os que mais sofreram, porque eles não tinham computador em casa. Às vezes o celular que tinha era do pai e da mãe, que precisava trabalhar, ele não tinha como assistir a aula. Até tem um acesso popular à internet, né? Mas não é um acesso integral, vamos dizer assim. A campanha para o ambiente, né? Que não é propício. E a campanha ela vem trazer muito essa questão da educação integral, né? De uma educação que realmente vai entrar na vida do aluno e fazer sentido para ele. E agora, enquanto professor, o que a gente enfrenta? A dificuldade pós-pandemia do aluno querer estar na escola. Eu, esse ano, pela primeira vez, estou atuando numa escola em tempo integral.
que é uma proposta do Paraná de promover uma educação mais integral, né, ao aluno, uma formação mais completa, porque ela existe, uma grade diferenciada, tem a grade básica e tem uma grade extra, né, que são 9 aulas no dia, diferente dos 5 que a gente está acostumado. E aí eu percebo mais ainda a dificuldade do aluno em querer estar na escola. Então, Os alunos não querem ir para a escola. Eles estão na escola, mas aí passou no horário do almoço, fala, estou cansada, não quero mais estudar, não quero mais copiar. Isso já estava do ano passado no período regular. Depois porque acostumou o tempo todo em casa, na frente do computador. Exatamente. Eu estudava a hora que eu queria, eu entrava lá no sistema, né? Ou então eu fazia aquela atividade mais simplificada. Por quê? O que foi feito? Não dava para passar uma atividade com um nível de dificuldade muito grande para o aluno que não tinha acesso à internet. Como que ele ia ter uma explicação, como que ele ia ser atingido pela explicação do conteúdo? Isso a internet não traz, só o texto. Se o aluno não consegue interpretar e tem dúvidas, quem vai explicar para ele? Né? E é o conhecimento humano de vida que traz isso para o aluno. É o diálogo, né? Como vem aqui no texto base, que vai fazer com que o aluno consiga compreender aquele determinado conteúdo e aplicar aquilo na vida dele. Né? E muitas vezes a educação ela acaba sendo conteudista, né? Eu não estou preocupado, a gente não vê uma preocupação em levar aquilo para o contexto do aluno. E numa mesma cidade, né? Eu já dei aula em todas as regiões da cidade. O que você faz de atividade pedagógica numa região da cidade, você não pode fazer na outra, porque são realidades diferentes. Então, não é muito simples eu chegar lá na sala de aula, passar um conteúdo no quadro e acabou. Né? Eu tenho que tentar trazer aquilo para a realidade dele, para que aquilo realmente tenha uma base para o aluno levar aquilo para a vida, que é isso que vai promover uma educação integral. A partir do momento que ele vê que aquele conteúdo que ele está estudando, ele vai levar para a vida dele, independente da profissão que ele for seguir. Né? Isso que vai promover uma educação integral. Uhum. Então, o diálogo tem sido cada vez mais difícil, né? Por causa dessa instantaneidade da informação, eles querem tudo muito rápido, né? Tudo muito... E quando você dialoga, é complicado. Essa é uma questão, no meu modo de entender, das mais cruciais, né? Que nós vamos enfrentar nesses próximos meses, nesses próximos anos, é como recuperar a defasagem que ficou com a pandemia, e especialmente, né, Patrícia, com essa ilusão de que a internet estava na mão de todos. E não está. Ainda não está. Como não estava há 2 anos atrás. Né? Então, e eu vejo, a minha família, vocês sabem, é enorme. Eu tenho gente que mora em cidade, eu tenho gente que mora no interior, eu tenho gente que mora no campo, né? Assim, são agricultores, e eu sei a dificuldade que foi para esse pessoal todo, né? Meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, meus parentes, meus primos, como tiveram que se virar para conseguir dar ainda alguma coisa de conteúdo, né? Para as crianças, pelo menos, não ficarem sem fazer absolutamente nada. Então, essa defasagem são 2 anos de muita perda na vida dos alunos. Então, essa, inclusive, é uma questão que tem que ser muito discutida, inclusive nesse ano político. Uhum. Como é que vai ficar essa questão da educação? Como é que isso tudo vai se recuperar? Quais são as soluções práticas? Quais são as soluções que vêm para isso, exatamente? Então, é uma proposta bem concreta, né? Da campanha da fraternidade, e isso está presente aqui. De um momento muito pertinente. Né? Muito pertinente. A questão dos professores, assim por diante. E depois, Patrícia, você não citou a questão das fake news. Né? Nosso povo não está preparado para lidar com as fake news. Essa expressão, mas eu vi na internet, é verdade porque está na internet. Não é. Muita coisa não é verdade. E agora, a educação para se discernir sobre tudo isso é que precisa. Né? E um ponto importante, né, com relação às fake news, às vezes nem é notícia falsa, mas a gente tem uma cultura jornalística de manchete, né? A manchete ela tem que ter um título ali que chama a atenção do leitor. Mas a gente tem um povo que não tem a cultura de ler. Uhum. Né? Então, o maior problema, assim, quando eu sou da área de exatas, né? Mas eu sempre procuro trabalhar a interpretação, trazer um texto científico, alguma coisa para os alunos lerem e depois colocar perguntas interpretativas de ciência dentro daquele contexto.
E eles falam, mas qual que é a resposta à pergunta tal? Eu falei, você leu o texto? Li. Falei, então lê de novo. Então, a gente não tem esse hábito da leitura, de ler prestando atenção, porque tudo o Google responde, né? É tudo muito rápido. Então, quando eu tenho que pesquisar, né, eu falo para os alunos, nem sou tão mais velha que vocês, mas na minha época eu não tinha o Google. Eu tinha que ir na Barça, né? Eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ler, e era muita coisa. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler, eu tinha que resumir para poder copiar, senão eu ia ter que copiar o livro inteiro, né? E eles já não têm essa cultura. O que eu quero saber para fazer um trabalho, eu vou lá, pesquiso no Google, eu copio o que está lá. Às vezes eu nem leio. Vocês copiam só a manchete mesmo. Exatamente, mas o que está acontecendo agora com as fake news? Não tem a leitura, não tem interpretação e muito menos o diálogo, né? Eu vejo o título, eu saio compartilhando, propagando uma notícia, né, sensacionalista muitas vezes, ou até falsa, porque eu não li, eu não busquei informações, né? 5 anos atrás. Ou de 5 anos atrás. Já aconteceu muito na minha família, assim. Algum parente me manda alguma coisa, né? Eu leio, eu clico no link para ler, porque eu falo, vocês só leram o título, né? Porque daí você entra no texto, tem lá a data, o autor, quando foi publicado, que contexto que era. Então, as pessoas não têm realmente atenção na leitura, né? Então, não é só um problema de diálogo. Para eu dialogar, eu tenho que ter argumentos, né? E a gente vê que a argumentação, ela está caindo por terra. Por isso que a gente tem tantas pessoas com discursos polarizados, né? É o sim ou não. Ali no meio não tem um talvez, mas e isso, e aquilo, não tenho mais. Pois é, né? E também as pessoas não têm, em alguns casos, claro, né? Mas nesses casos que a pessoa propaga, às vezes mesmo ela tendo lido, ela propaga porque talvez ela não é tão comprometida com a verdade. E eu acho que a verdade e a justiça são valores que a gente prega tanto na nossa igreja, né? Então, enquanto católicos, ou mesmo não católicos, a gente precisa ser muito comprometido com a verdade. Sim. Eu já vi muita gente que, nesses casos que você comentou, né? Aí você sabe que aquilo é mentira, vai lá, não, mas isso aqui na verdade é de uma data antiga, ou na verdade foi propagado errado, aqui ó, já tem esse site que desmistificou aquilo. E aí as pessoas me respondiam, mesmo assim, passo para frente mesmo, porque pelo menos se alguém acreditar aí vai ser bom para o lado A ou para o lado B. Isso para mim me fere um pouco, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ser comprometido com a verdade, independente de quem está beneficiando, né? Independente se a verdade corrobora aquilo que eu defendo. Que eu acredito, exatamente. E a palavra traz, né? A verdade vos libertará. E o tema fake news já foi tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? A gente o Papa Francisco já abordou muito isso. Sim. E a igreja também tem sofrido com muitas fake news, né? Que as pessoas acabam propagando por essa falta de conhecimento, né? Da leitura, do diálogo, de buscar a verdade e sai propagando uma coisa da própria fé, da própria doutrina que é falso. O tema, né, o texto base da campanha da fraternidade propõe uma reflexão mais profunda no Brasil sobre o que está sendo chamado de Pacto Educativo Global, né? É um pacto que o Papa Francisco tentou lançar, né? Lançou e que está tendo adesão em muitos países, também no Brasil, né? No sentido assim de uma educação diferente. Por exemplo, uma educação que seja capaz de levar o aluno, levar o educando melhor, né, a olhar a realidade a partir de outras questões. Por exemplo, essa questão da economia que eu já citei, né, ou até mesmo a questão do meio ambiente, né. Aqui no Brasil, por exemplo, é lógico que tem que ser discutida a questão do meio ambiente. Que, como diz o Papa, Laudato Si, ele diz as mudanças ambientais estão acontecendo. Só não vê quem não quer, ele fala. Só não vê quem... Olha a expressão. A gente está tendo bastante exemplo disso esse ano, né? Com tantas enchentes, alagamentos, né? Em cidades e a seca, né? A seca no sul do Brasil. Esse ano aí, né, a crise hídrica, hoje não se fala de seca, né, usa-se a palavra crise hídrica. Né? Mais chique. É mais chique, né? Porém, né, é claro que crises assim sempre ocorreram. O meu pai e minha mãe comentam, por exemplo, que lá nos anos... a minha mãe e meu pai já não mais, né? Mas lá nos anos 42, 43, por aí no Rio Grande do Sul, deu 3 anos seguidos de seca. Por exemplo, o milho crescia até uma alturinha,
parava de chover e não produzia absolutamente nada. Soja, da mesma forma. Às vezes nem conseguiam plantar. Então, não é uma coisa dos nossos tempos. Né? Mas a gente precisa perceber que isso está aumentando. Né? Então, são coisas que estão aí. Né? Crise hídrica em Curitiba, gente. Curitiba. Há alguns anos em São Paulo. Né? E nossas cidades maiores sofrendo por isso. Imagine, né, por o interior, esse ano, as perdas que se teve na agricultura por conta da crise hídrica. Né? E ainda não sei se isso passou, se isso terminou, não sei. Né? Porém, elas estão acontecendo. Então, o Papa diz, olha, esse novo pacto educativo global, ou esse pacto educativo global, ele tem que de fato, ir ao encontro, né, do diálogo, tem que ir ao encontro do meio ambiente, tem que ir ao encontro da economia, tem que ir ao encontro da cultura. Né? É interessante como, naturalmente aqui, né, a gente foi falar sobre educação integral, sobre o tema, e naturalmente a gente foi abordando vários temas, né? Começamos a discutir sobre fake news, meio ambiente, porque educação integral é isso, e você percebe que basta a gente estar aqui disposto, né, a estar aqui dialogando e começam a surgir naturalmente esses temas, né? Sim. Eu achei muito interessante, Patrícia, da tua experiência e das dificuldades que você relatou ali na educação ao longo desse tempo de pandemia, e que, sim, são proporcionadas por uma falta de acesso à internet ou de uma maneira, né, de um ambiente ali, né, propício, e todas essas dificuldades. Mas uma coisa que eu acho que você talvez até tenha passado, mas para reforçar assim, é a importância dos pais também, né? Porque eu fico imaginando a diferença que você deve ter percebido entre alunos em que os pais eram extremamente dedicados a essa adaptação e alunos em que os pais, talvez não necessariamente por uma responsabilidade, assim, mas pela correria de também estarem se adaptando aos próprios trabalhos, mas eu acho que isso precisa ser enaltecido nesse tema, porque a família é um dos valores muito grandes da nossa, é a base, na verdade, da nossa igreja, né? Então, assim, quando a gente fala de educação integral e quando a gente percebe cada vez mais a importância de termos a família como suporte, como apoio para essa educação, fica muito nítido, né? Essa necessidade. Então, não adianta o aluno, e mesmo fora do ambiente de pandemia, não adianta nada o aluno estar lá ouvindo você falar, né, expondo o conhecimento, os valores, sendo que em casa se faz o contrário. Você não pode ensinar uma criança a separar o seu lixo e o pai não quer fazer isso em casa, não está disposto. Então, realmente, essa integralidade, né, essa integração, ela é importante demais, essa presença, né, dos pais. Eu acho que isso vai entra em muitos âmbitos, né? Um é um problema social que a gente tem, porque os pais, eles muitas vezes não têm tempo para ficar com os filhos, né? Por questão de trabalho. E com a pandemia, isso foi se complicando um pouco mais, né? Pais que tiveram que pegar os famosos bicos, né? Muitas famílias desempregadas e não tinham a oportunidade de poder cuidar dos seus filhos. A gente vê que tem um problema social que influencia nisso. Esse é um ponto. Segundo, é os pais que acham que a responsabilidade é toda da escola. Que a escola é para ensinar, é para educar no sentido de conhecimento, não educar no sentido de ensinar. Quem estabelece o valor, né? Sou eu que sou pai. Exatamente. Tipo assim, né? Então, a escola ela tem ficado cada vez mais com toda essa responsabilidade, até pela cultura que a gente tem no Brasil, da mãe trabalhando, pai trabalhando. Né? Então, as crianças ficam muito soltas. E isso influencia de diversas formas no comportamento do aluno. É aquele que quer chamar atenção, mas que chama atenção por bagunça. Aquele que quer chamar atenção fazendo pergunta o tempo todo, porque ele quer atenção, ele até está carente disso. Então, às vezes eu falo, né? A gente, enquanto professor, quando a gente chama o pai na escola, o pai vai, a gente entende o porquê do filho. Ser agir daquela forma. Então, a gente tem muitos problemas sociais por trás disso. Mas um deles é realmente, quando o pai é presente, né, na educação do filho, isso influencia muito positivamente. E da mesma forma, quando ele não influencia muito negativamente. E a gente tem que lidar com isso.
na sala de aula, né? E não só com isso, trazer esse diálogo da educação. Acho que o professor, durante a pandemia, foi muito estigmatizado. O professor não quer... Não era a gente que não queria voltar para a sala de aula, era a pandemia que não deixava. Porque desde o primeiro dia que afastou, eu queria voltar para a sala, porque a gente estava trabalhando triplo em casa. Né? Então, era grupo de WhatsApp o tempo todo. Eu tive que comprar um outro celular para separar, porque eu não conseguia. Eu estava tendo crise assim, de ansiedade, não só eu. Foi assim, a profissão professor já tem sofrido muito com essas doenças, mais questões psicológicas, né? Depressão, ansiedade. E com a pandemia isso se intensificou bastante, né? Por causa desse excesso de coisas. Então, era um grupo de WhatsApp para resolver, porque o WhatsApp é um meio de comunicação que todo mundo tem hoje em dia. Né? Os pais, os alunos, era grupo com pai de aluno, grupo com aluno. Então, a gente não parava de receber mensagem o tempo todo. Teve pai de aluno que me ligou nas férias. Né? Esses que se preocupam, que chega, conseguiu aprender a acessar os aplicativos e olhou e falou, meu filho está com 0. Eu falei, então, seu filho não entregou nenhuma atividade. Daí eles falam, nossa, como assim, né? E tentou. Então, até nas nossas férias, os pais estavam ligando, a gente tentando fazer esse atendimento, trabalhando... Às 11 da noite, exatamente, querendo resposta. Exatamente. E se a gente não responde, fica mal ainda. Mas e o professor foi muito estigmatizado. O professor não quer voltar porque está cômodo, está trabalhando em casa, né? E pelo contrário, a gente estava trabalhando triplo do que estava. E o voltar, mas é porque os pais realmente, é um problema social, não tinham o que fazer com os filhos em casa, porque não tinha quem cuidar, porque tinha que trabalhar. Né? Então, a gente tem muitos problemas sociais que envolvem isso. Assim, né? Não é tão simples. E esse estar na sala de aula, nesse dialogar com os pais, né? No início de ano tem sempre reunião de pais e mestres, aparecem poucos pais, mas a gente vê que os poucos que estão ali conseguem fazer a diferença, né, no ambiente escolar, dar a sua opinião, e o quanto isso é gratificante para o desenvolvimento do aluno e para o envolvimento dele com a escola, porque ele começa a valorizar mais. Quando o pai está presente, ele conhece as dificuldades da escola, que não é só um problema de aprendizado, a gente tem problema de estrutura. Eu já trabalhei em muitas escolas que quando chove, chove dentro da sala. E o governo não manda verba? Manda, mas são verbas específicas, né? Aí é entender a política pública, né? A verba que vem para alimentação não pode ser usada para reforma, que vem para reforma não pode ser usada para alimentação, né? São todos uma política de como utilizar aquilo. E não é tão simples, né? Por isso que se fazem muitas festas em escolas, né? Rifas, para poder arrecadar dinheiro, para poder suprir essas demandas. Cara, na escola que eu estou agora, caiu um muro devido às fortes chuvas. É uma verba que não tem, porque é uma emergência que surgiu ali. Né? Caiu uma árvore na escola que eu estava no passado e quebrou uma parte da escola, telhado. É uma verba que não está reservada para aquilo. Né? E, então, são muitos problemas que surgem dentro de uma escola, é tudo muito mais amplo. E discutir essas questões com alunos, com pais, é importante, só que eles têm que querer conhecer essa realidade, querer participar. Né? Mas a gente sabe que o querer também... Né? Não é poder, como vem o ditado, né? Querer não é poder, porque muitas vezes eles querem, mas devido às condições sociais não conseguem. Né? Bom, agora pode passar. Sim. O senhor quer comentar ainda esse assunto ou já pode passar para o próximo? Bom, apenas para dizer que parece que a campanha da fraternidade está tocando num assunto muito, muito atual. Né? As observações que a Patrícia faz... Patrícia fala de cátedra, não fala de cadeirinha, né? Fala de cátedra, porque então, é muito bom que a gente esteja dizendo, né, para as pessoas que vão nos acompanhar, que nos acompanham, que essas são as coisas reais da educação no Brasil hoje. Né? Essas são as coisas reais. É com essas coisas reais que vão fazer a diferença na vida das crianças, dos adolescentes, né? É com isso que a igreja está preocupada. E, falando ainda além disso, né, com toda essa questão global, nacional, né, poderíamos dizer assim, que a gente vê que falta, de fato, uma educação básica, né, para que se possa enfrentar tudo isso com mais tranquilidade. Então, acho que estamos de pleno acordo, né, da importância da campanha da fraternidade e a gente espera que ela possa cumprir, né, a sua função, ajudando na discussão, no diálogo com a sociedade, que é esse o objetivo exatamente, para que aqueles que são os responsáveis por tudo isso
possam tomar as melhores decisões daqui para frente. Ok, vamos passar para o nosso último assunto desse podcast, que é um tema que merece muita comemoração aqui, a Arquidiocese toda em festa, que são as ordenações presbiterais que nós teremos nesse ano. Dom Jeremias, pode falar aí sobre esses meninos que serão ordenados nesse ano? Bom, acho que é uma coisa interessante que nesse ano, ainda quer dizer, em 2021, em outubro de 2021, nós ordenamos 5 diáconos, né? Então, 5 meninos dos nossos, né, que estavam no ano de síntese, foram ordenados diáconos, e esses 5, eles serão agora, já temos as datas marcadas, serão ordenados presbíteros, né? Um trabalho vocacional, naturalmente, o trabalho dos seminários, trabalho dos párocos, dos formadores de seminário, sobretudo, de acompanhamento, mas também trabalho na PUC ou nas PUCs, né? Porque também Maringá é envolvida nisso, né? Claro, a oração, né, das nossas comunidades, das nossas paróquias, nos dão a graça de a gente poder ordenar nesse ano 5 padres, né? Alguns anos que não se ordenava 5 padres no mesmo ano. Acho sim, são acho que vários anos. Deve ter tido aí, eu acho que um ano ou outro em que na Arquidiocese de Londrina se ordenaram 5 padres, mas não foram muitos, não. Nos últimos anos, 2, 1... 2, 1, nenhum, né? Esse ano, então, temos aí 5. E ainda, é claro, temos outras pessoas que já estão na preparação, estão no ano de síntese, né, que provavelmente também serão ordenados diáconos, né? Além disso, nessa questão vocacional, né, além desses meninos, que depois eu vou inclusive falar a data, mas nós teremos ainda, está marcado para o mês de outubro, a ordenação de toda uma turma no diaconato permanente, né? São um grande grupo, se não me engano, 17, que serão ordenados em outubro, se não me engano, é 22 de outubro, uma coisa assim. E esses, então, serão ordenados diáconos permanentes, como nós já temos 73 na Arquidiocese, então, ordenando mais 17 e abrindo um novo grupo na escola diaconal, né, que deverá começar o ano que vem, né, com mais uma turma já sendo preparada, sendo orientada para o diaconato permanente. Agora, esse grupo, não sei quantos serão. Porém, é uma alegria, né? Podemos ordenar 5 padres, isso aí eu acho que hoje no Brasil, né, são poucas as dioceses que estão conseguindo isso nesse ano. Com certeza, uma alegria. E assim, eu ia só perguntar, porque talvez as pessoas que estão assistindo a gente da Arquidiocese já estão até ansiosas, né? Será que vem para minha paróquia? Será que vem aqui para perto, no decanato? Isso já pode ser divulgado? Já foi divulgado? Pode, isso já está na mídia, né, Ju? Isso já está publicado, né? Então, agora, dia 26, sábado que vem, né, será ordenado aqui na paróquia São Francisco Xavier, em Cambé, que é aqui no Santo Amaro, né? Isso. Santo Amaro, o diácono Alex Aparecido Barbosa, né? Ele é dali, às 17 horas. No dia 19 de março, dia de São José, será ordenado também em Cambé, mas na paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, o diácono Paulo Ricardo Batista, que também a mãe dele mora ali, o irmão dele mora ali, o pai dele faleceu não faz muito. Será às 19 horas. No dia 26 de março, o diácono Eliseu Bonfim será ordenado lá em Corumbataí do Sul, na Diocese de Campo Mourão. Ele é de lá, porém ele está aqui na Arquidiocese de Londrina, ele vai ser ordenado por aqui. Então nós iremos lá, né, dia 26 de março às 10 horas. Depois, 23 de abril, 16 horas, o diácono Renato Aparecido Pelisson será ordenado na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ibiporã. E o diácono Rodrigo Nunes será ordenado dia 7 de maio na paróquia da Ressurreição, em Rolândia.
O bonito de tudo isso é que esses meninos eles já estão colocados nos seus trabalhos. O Alex, né, já está cumprindo a sua missão, né, trabalhando como diácono. O Paulo Ricardo está trabalhando já mais ou menos definitivamente na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Cambé, aliás, em Ibiporã. E depois de ordenado, eles vão continuar. Ele já vão continuar, ele já vai ser pároco logo em seguida. O Eliseu Bonfim, ele trabalha aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no quilômetro 9, ajudando o padre Dirceu Fumagalli. Também deverá permanecer ali, né, já tem um trabalho bem definido também, porque a necessidade ali é grande. O diácono Renato, está em Rolândia, onde deverá continuar, por enquanto, pelo menos como padre também. E o Rodrigo também está em Rolândia, né? Ele assumiu também já a paróquia da Ressurreição, porque nos faltaram padres aí por questão de doença, outras coisas, outras vicissitudes da vida, e eu já coloquei o Rodrigo nessa paróquia da Ressurreição também, será ordenado lá e já fica lá como pároco, já está trabalhando, né? Como administrador paroquial. Como administrador, Então, é uma coisa bonita. E os meninos aí, temos os meninos que estão em ano de síntese, né? Temos em 1º de maio, temos aqui na paróquia Santana, e temos também aqui na paróquia Santo Antônio, aqui do Jardim Messiânico, né? O Jardim Messiânico, e também temos o Juniar, que está lá em Itamarana, né? E além disso temos também o diácono Glauber, né? que veio como diácono, né? Para a nossa arquidiocese, né? E deverá, se tudo correr bem, também ser ordenado, né? Então temos uma perspectiva enorme, né? Pro clero da arquidiocese londrina, né? Muito bom, né? Assim a gente pôde colocar padres em frentes que normalmente a gente não tinha possibilidade, né? Por exemplo, temos um padre agora no HU, né? Atuando diretamente no hospital universitário. Temos também um que já foi colocado, além de ser pároco de uma paróquia relativamente pequena, mas também no Hospital do Câncer. Também está fazendo um trabalho ali de acompanhamento, né? Legal. E que as comunidades, não só que a nossa comunidade, né, ou no caso do Campo Mourão também, né, outras localidades, estejam abertas, né? Porque, claro, a gente fala sempre, tá falando ali 5 ordenações esse ano, a gente fica já muito alegre, né, com essa notícia, mas também existe aquela questão de que o ser humano tem uma dificuldade de se adaptar a mudanças, né? Então que a gente esteja realmente com o coração aberto, principalmente as comunidades que receberem, né, esses novos padres, né, que se recebem de braços abertos e que entendam que essas mudanças também vêm para contribuir, né, para uma comunidade, para melhorar ainda mais soluções ali que eram necessárias. Eles vêm com a experiência deles e também porque não são meninos muito novos. Por exemplo, o Rodrigo é advogado, né? E nós temos no ano de síntese, por exemplo, gente formada em comunicação, né? O Jefferson é formado em comunicação, acho que até é mestre. É mestre. É mestre, né? O Paulo Ricardo, a formação dele é professor, ele foi meu colega na faculdade. Que legal. Então a gente vê que também vão aparecendo pessoas que vão também se abrindo um pouco mais para o diálogo com a sociedade como um todo, né? Uhum. Então, esse é sempre um desafio. Hoje o desafio para um padre é assim, ele tem que, claro, estar preparado por seu ministério, assim por diante, como padre, no trabalho mesmo de evangelização, né, do cuidado de uma comunidade,
mas ao mesmo tempo a pergunta é sempre: onde é que vai abrir o seu diálogo com a sociedade, entendeu? Se no campo da comunicação, no campo da história, no campo da geografia, no campo da medicina, no campo da enfermagem, no campo da engenharia, né? E assim por diante. É uma coisa que vale a gente fazer o link, né, com os outros temas que a gente abordou, é a importância da família, né, nesse processo, né, educativo, né, do filho, mas não educativo no sentido de evangelização também, né, de educar a criança para a fé também, para a igreja desde de pequeno, né, levar na catequese, acompanhar o quanto isso também já prepara a pessoa para ela estar preparado quando sentir a sua vocação, né? Quando sentir o chamado. Acho que a importância da família em todo esse processo, até que ele entre num programa de animação vocacional, né? Num seminário, ela é fundamental, né? Para que se chegue até esse caminho, né? Toda vocação começa na família, né? Com certeza. E ela é desenvolvida também nos outros ambientes, então é legal essa importância da família que a Patrícia ressaltou, e eu coloco inclusive os próprios ambientes, os grupos de jovem, né, os quais a gente já participou. Infelizmente, às vezes não se dá um pouco mais valor a esse discernimento vocacional dentro dos próprios grupos de oração, né? Então, a gente às vezes observa uma romantização muito maior do matrimônio, né, de outras vocações, do que da vocação sacerdotal, por exemplo. Então, realmente, dentro dos ambientes também, né, os grupos de oração, dos jovens principalmente, precisa ser valorizado, né, essa vocação. São temas que têm que ser colocados em evidência para discussão, para diálogo, né, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Qual que é a minha vocação hoje? Né? A gente ouve falar muito nos canais católicos, né? Hoje em dia, né, as redes sociais têm tocado muito nisso, né? A gente vê muitos perfis católicos que abordam o tema vocação, né? Eu sigo alguns e eu vejo como eles abordam sua vocação ao matrimônio, né? Você está fugindo do chamado de Deus, né? Então, a questão de usar as mídias também, de não ter vergonha, a gente percebe que muitas vezes a pessoa tem vergonha de expor a fé dela nas mídias sociais. Né, que acha que isso é algo ruim, pelo contrário, né? Isso pode tocar muitas pessoas, já começa ali também. E isso você pode, com uma postagem sua, às vezes você pode tocar uma pessoa que está precisando, né, daquele incentivo para conhecer mais e explorar a sua vocação. Não só sacerdotal, como religiosa, né, para mulheres também. Mas a síntese é a seguinte, que a vocação sacerdotal, o mais interessante é que ela nasce da comunidade, né? Então, eu tenho medo de vocações que acham que nascem, né, muito assim de uma, sei lá, quase de uma visão, alguma coisa assim, sem esse engajamento comunitário necessário, entendeu? Eu falo da minha experiência. Eu, até hoje, tenho uma comunidade que me acompanha, né? Que reza por mim, famílias, pais, mães, pessoas idosas, crianças, né? Que sabem perfeitamente de onde eu vim. Conheceram meu pai, me conhecem, conheceram minha mãe, meus irmãos, né? Até dizem que eu sou fisicamente meu pai, porém psicologicamente ou na personalidade minha mãe. De tão bem que me conhece. Pois é, mas isso é interessante. Mas a questão da vocação é hoje um problema, né? Continua sendo um problema. A gente está contente, feliz, agradecido, né, por termos aí um bom número agora de ordenações, mas temos que ir garantindo o futuro. Uma boa pastoral vocacional tem que fazer isso, né, e fazer com que as vocações, os chamados, sejam de fato realistas. E a questão da abertura, a generosidade de coração para as coisas de Deus, né? E é isso que tem que trabalhar na juventude, né? Então, também os pais têm que ter um pouco de responsabilidade nisso, no sentido de também chamar atenção para essas coisas de Deus, não só apenas para as grandes, vamos dizer, profissões que produzem muito dinheiro, isso, aquilo, muito status, muito, né? Essas coisas assim. As coisas de Deus não passam por ali, definitivamente, né? Então é preciso ter na educação, na família, já foi citado aqui,
tem que se falar dessas questões, né? Abrir esses caminhos um pouquinho. A generosidade para com as coisas de Deus, a generosidade de coração, uma abertura para um chamado de Deus é importante, né? E é isso que faz a diferença. Bom, já vamos nos encaminhando para o final. Queria ver se tem alguma coisa que vocês queriam comentar, que não foi comentado, uma observação final. Espaço livre agora. Vamos lá, Dom Jeremias. O senhor quer começar? Assim, eu acho que foi uma boa experiência, uma coisa interessante, né? Eu acho que nós tocamos em 3 assuntos e conseguimos interligar esses 3 assuntos, né? Eu acho que esse é o objetivo do trabalho que está sendo proposto e vamos ver, né? De repente o futuro, certamente, né, Ju, o futuro a gente vai tentar fazer outros trabalhos desse tipo para a gente poder ir informando, né? É um modo que as pessoas hoje têm bastante presente. Há pessoas que dizem que, por exemplo, nas viagens escutam, vão ouvindo podcast, né? Que ouçam o nosso, né? Isso aí. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, né? A gente abordar isso na perspectiva da igreja, né? Para mim, falar da educação na perspectiva da igreja foi muito válido, né? Que a campanha da fraternidade tenha trazido esse tema. Eu acho que é bom para as pessoas abrirem os olhos para a importância da educação. Eu acho que não só, né, numa coisa externa à igreja, mas desde o princípio, né, que as pessoas olhem para isso e como ela faz parte também do processo de evangelização, né? Porque para eu ler a Bíblia, para eu estudar, eu tenho que ter aprendido a ler, tenho que ter tido alguém que me ensinou a ler, né? E a educação ela também está presente na igreja. A gente já vê que a catequese também é uma forma de ensino, de diálogo, né, de ensinar, mas focado na palavra de Deus, e que a gente comece a dar mais valor nisso, né? Que a partir daí a gente vai colher os frutos, que são os missionários, né? Pessoas que vão, né? São os vocacionados, né? Tudo parte de um princípio educacional, né? E foi muito legal estar aqui com vocês hoje, partilhando das opiniões, né? Dentro desses assuntos. Eu também só tenho a agradecer, né, a oportunidade e reiterar a importância de todos esses temas, claro. E puxando aqui para o primeiro, né, que a gente falou da missão, que a gente realmente acredite cada vez mais na missão. A gente falou de uma missão específica aqui, né, que é uma missão do nosso regional lá longe, né, em outro continente, mas a nossa missão mesmo é muito mais simples do que isso, né? A nossa missão ela é levar a igreja para fora, adiante, né? A gente precisa até onde a gente pode. Talvez hoje você não pode se dedicar, né, a estar 6 meses, 1 ano na África, nessa missão São Paulo VI. Mas você pode fazer missão dentro da sua casa, você pode fazer missão na sua vizinhança, no seu prédio, né? Acredite na missão, acredite e vá sim, o mais longe que você pode, né? Porque eu sempre gosto de pegar o exemplo de Paulo, né? Se Paulo não acreditasse na missão, o que seria talvez a nossa igreja hoje, né? Ele que fez tantas missões, acho que o maior apóstolo missionário que a gente tem, né? Dentre outros. Então, acredite na missão, valorize a educação, acredite também nas vocações. E é o que o Papa Francisco nos pede, né? Uma igreja em saída, que a gente saia do nosso comodismo, né? Para ir além, né, dar um passo maior na evangelização, seja da nossa própria casa, né, ou fora. Obrigada pela presença de todos. Foi muito boa essa conversa. Os assuntos renderam mesmo. Foi bom mesmo. E até a próxima, né? Obrigada a você que nos acompanhou, que nos assistiu, que nos escutou. E mês que vem estaremos juntos de novo. Tchau. Tchau, gente.